Amigas, amigos, olá. Vamos conversar um pouco sobre a instabilidade política no continente africano, no Sahel Ocidental, na África Ocidental, especificamente agora no Níger. Para nós entendermos o que está acontecendo no Níger e nos países vizinhos neste momento, precisamos voltar um pouquinho no tempo, precisamos nos lembrar, é claro, do imperialismo europeu no continente africano, em especial sistematizado a partir do século XIX, vigente até o início do século XX, para viabilizar as necessidades econômicas dos países europeus, impondo politicamente controle sobre extensas regiões do continente africano. Isso vai intensificar a instabilidade política que já vinha ocorrendo como resultado dessa interação nos últimos séculos. Não apenas a instabilidade política, mas, obviamente, a expoliação dos recursos naturais e a degradação das condições de vida dessas populações. O imperialismo não vai se manter a partir da Segunda Guerra Mundial, com o advento da descolonização, o que eram áreas coloniais de países europeus, tornam-se então países independentes no cenário mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, são países recém-constituídos extremamente frágeis do ponto de vista político, dentro do contexto da Guerra Fria. Nós vamos encontrar então esses países mergulhando na área de controle dos Estados Unidos ou da União Soviética. Apesar do controle, apesar das imposições estrangeiras, desde o século XIX pelo menos, e nesse cronograma até meados, final do século XX, Guerra Fria, existe um contexto de investimento estrangeiro nesses países africanos, na medida em que há, por exemplo, no cenário de Guerra Fria, competitividade mundial, que faz com que Estados Unidos ou União Soviética tenham temor de perda de influência nas regiões africanas para outra superpotência. Entretanto, no final do século XX, nós não temos mais União Soviética, não temos mais Guerra Fria, não há mais o temor das potências ocidentais de perder influência na região para qualquer outra potência mundial. Daí a redução do investimento estrangeiro de ajuda humanitária relativamente às graves necessidades dos países africanos no final do século XX. Não apenas a ajuda humanitária. Não existe no continente africano, como herança das décadas, séculos anteriores de exploração, não existem as melhores condições infraestruturais. Não existe força de trabalho de mais alta qualificação produzida massivamente. Não há mercado consumidor com mais gente com renda. Aumenta, consequentemente, a marginalização dos países africanos no cenário econômico e político mundial nos anos 1990. E este quadro socialmente degradado tem os seus problemas piorados devido à desertificação, resultado do avanço das mudanças climáticas, que não são por culpa dos próprios países africanos. Mas muito importante nós frisarmos esse aspecto, marginalização no cenário mundial frente às tradicionais potências ocidentais. Mas o que acontece já nos anos 1990 e também no século XXI, se não a reorganização e capacidade de ação política internacional da Rússia e também, muito claramente, da China, que aumentou significativamente os seus investimentos, a relação comercial com vários países do continente africano. E, portanto, lembrando, não há vácuo de poder. De onde sai Estados Unidos e países europeus, entra Rússia e principalmente China no final do século XX e principalmente agora no século XXI. É dentro deste quadro que no norte da África nós encontramos hoje degradação econômica e social em um contexto político adverso para as próprias populações, para as próprias sociedades mudarem a sua condição de vida. E isto suscita a condição de golpes de Estado na região. No nosso mapinha nós temos países marcados em vermelho, nós temos a Guiné, nós temos Burkina Faso, nós temos Mali e agora o Níger. Né? E também está marcada a Líbia. Líbia por quê? Porque lá no finalzinho de 2010, em 2011, começa a chamada Primavera Árabe, que vai afetar também a sociedade da Líbia e vai ter as revoltas populares instrumentalizadas pelos países ocidentais, que vão fazer uma intervenção militar, contribuindo para a derrubada do presidente Muammar Gaddafi em 2011. Há um problema
que relaciona, uma questão que relaciona este problema da Líbia com as questões atuais no Sahel Ocidental Africano, os arsenais da Líbia. Então, os arsenais líbios, forças armadas de poder razoável no continente africano, né, estavam guardados com as forças armadas até 2010. Com as revoltas em 2011, esses arsenais começam a vazar em direção a outros países da região, como, por exemplo, o Mali, intensificando conflitos civis entre o norte do Mali e a capital ao sul do país, sendo que toda esta região do Mali, do Níger, de Burkina Faso, era área de controle francês até a Segunda Guerra Mundial. A França tem forte interesse na estabilidade desta região, não especificamente do Mali, mas do Níger, a nossa bola da vez, porque o Níger é grande exportador de urânio para a França, que depende do urânio para a produção de energia elétrica. A maior parte da energia elétrica na França vem de centrais nucleares. A França tem interesse de estabilidade nessas regiões e por isso o governo francês viabilizou através da ONU uma intervenção militar, primeiro no Mali e eventualmente nos outros países da região, sob o argumento de deter o terrorismo, o avanço do terrorismo e a instabilidade política na área. Agora vejam, nós temos um histórico de condições econômicas degradadas na região que geram graves problemas sociais. Nós temos um histórico de controle estrangeiro nessa região, especificamente francês, o imperialismo francês. E ainda mais um elemento, a corrupção que vai afetar de diferentes formas setores da sociedade nesses países, pelo menos de duas maneiras. Maneira, vamos dizer, bonitinha, né? Setores dotados de poder e que estão vendo o processo de corrupção sabem que os recursos financeiros, os recursos materiais estão sendo drenados para necessidades político-partidárias, pessoais e não para as necessidades estratégicas ou sociais. Mas setores do poder estão vendo que esses recursos estão sendo drenados e não estão compartilhando desses benefícios. E, portanto, a corrupção suscita, aumenta a instabilidade política sob a bandeira da corrupção e dadas as condições econômicas e sociais degradadas em países nos quais a forte instabilidade política começou uma onda de golpes de Estado a partir do início dos anos 2020. Nós temos aqui no nosso mapa novamente Guiné em 2021, assim como Mali, Burkina Faso em 2022, golpe de Estado por militares nacionalistas, e finalmente agora em 2023 no Níger. E, portanto, uma tendência anti-ocidental nessa movimentação política de golpes de Estado. Antes de eu avançar, uma reflexão. Golpe de Estado aparentemente não é bem-vindo do ponto de vista ético, do ponto de vista ético-político. Entretanto, há apoio popular a esses golpes de Estado. Por exemplo, no Níger, por exemplo, no Mali, né? O Mali, a partir do golpe de 2021, aprovou recentemente uma nova Constituição. Nessa Constituição, o francês foi banido como idioma oficial do país, como idioma oficial do país. E a Constituição tem aprovação de 96% da população. E dá para entender o porquê de a população aprovar esses golpes de Estado. Porque ela está enxergando que a estrutura política tradicional não dá conta da resolução das suas necessidades. Daí a opção por outsiders, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu aqui no Brasil de Jair Bolsonaro, e também através da sublevação da ordem através de golpes de Estado. Mas, como eu tentei apresentar para vocês, nós encontramos um elemento, né, estrangeiro, né, em todo este processo na região e desde o século XIX. Há interesse da França de manter controle e estabilidade na região, há interesse dos Estados Unidos se há interesse francês. E isso se alinha com outras forças da região. Nós encontramos a comunidade de estados da África Ocidental alinhada com os interesses da União Europeia e dos Estados Unidos contra o golpe de Estado no Níger. E no dia de hoje, domingo, dia 6, nós temos o limite dado pela comunidade de estados da África Ocidental para que o antigo presidente do Níger volte ao poder e os militares golpistas
saiam do poder. Se isso não acontecer, há a possibilidade de uma intervenção militar dos países da Comunidade dos Estados da África Ocidental a partir já de amanhã. Mas outros países da região que passaram por esses golpes militares nacionalistas recentemente se colocaram contra, é o caso especificamente de Burkina Faso e Mali, que já declararam que qualquer intervenção militar contra o Níger vai ser reconhecida por esses países como uma declaração de guerra. Finalmente, se a França tem interesses na região, nós encontramos desde os anos 2010 soldados do chamado Grupo Wagner, ligado a Moscou, nos países da região, colocando, portanto, mais um aspecto da dimensão internacional nesse conflito. Precisamos averiguar a partir de agora como esse conflito vai se desenrolar. Vamos ver agora nas próximas semanas como essas tensões podem ser arrefecidas ou, ao contrário, intensificadas. Tem mais um elemento que não coube no nosso vídeo de hoje, que é a questão econômica, o uso da moeda derivada do francês nesses países da região que mantém controle da França nesta área. Vamos então averiguar nas próximas semanas o que vai acontecer nessa região. No nosso próximo vídeo eu também trabalho com vocês a questão da moeda em circulação nestes países. Vou deixar no GeoVest uma listinha de exercícios que está ligada ao vídeo de hoje e que tem potencialidade para os exames vestibulares, contemplando a turminha do vestibular. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.